Fala galera, tudo beleza? Tá com saudade de vocês? Tô começando um quadro novo aqui no meu Instagram e também no YouTube. Se você ainda não me segue no YouTube, não se inscreveu, né? Fala galera, estou começando aqui um novo quadro no meu Instagram e também no YouTube. Se você não se inscreveu no meu canal no YouTube, Mário Martins, corre lá agora. E também no Instagram, compartilha esse vídeo, comenta, fale o que você quiser aí, mas assista todo o vídeo. E o nome desse programa é Chat com o Mário, um bate-papo especial que eu vou ter aqui toda semana com uma pessoa especial. Então você vai dar ideia também para nossos quadros e pessoas importantes que nós vamos entrevistar. Roda a vinheta aí. Muito bem galera, meu entrevistado de hoje é um cara muito especial. Vamos ver o perfil desse cara. O nome dele é João Vitor Gadelha, 20 anos, líder do Difre Macapá, também é líder da mídia da Past Church Macapá e também é solteiro. Vamos receber João Vitor! João, seja bem-vindo ao nosso chat com o Mário Martins. Muito obrigado, estou bem nervoso para o que vai rolar daqui pra frente. Você vai saber muita coisa do João Vitor hoje aqui, galera. O João Vitor é um cara que eu já conheço há muito tempo, desde criança. Eu vi ele dormir nas cadeiras na igreja. E na verdade o João Vitor é um cara que a gente construiu uma amizade já. Aqui, durante essa pandemia, a gente se conheceu muito mais e criou um vínculo mais profundo de uma amizade mesmo. Porque às vezes você está com alguém e você convive com as pessoas, você não conhece a pessoa direito, você não tem um vínculo, uma amizade. Mas hoje a gente tem eu considero um amigo hoje realmente que... primeira pergunta para você no chat aqui hoje é: como é ser filho de pastor? Né? Você sabe que existe um conceito aí, eu já conversei com vários filhos de pastores e normalmente eles têm alguma dificuldade. Eu queria saber assim, se isso é verdade, né? Como é ser filho de pastor? É legal, é bacana sim, mas o que é bom, o que é difícil e tal? Legal. Eu costumo responder essa pergunta dizendo que eu aprendi a lidar com, né? Ser uma criança. Eu tenho um amigo que fala que tem 10 crianças pulando o muro da igreja. 9 não tem nome, a única que tem nome é o filho do pastor, né? Então, tipo, a gente aprende a lidar, a gente vai crescendo, e nem sempre é muito fácil, porque muitas vezes muitas pessoas, elas não têm a maturidade, às vezes cobram uma criança só porque ela é filho de pastor, e talvez colocam umas expectativas sobre ela, né? Uma expectativa sobre uma criança. Então, por exemplo, eu comecei no Ministério de Louvor com 8 anos de idade. Então, tipo, era criada uma expectativa sobre mim, era uma cobrança e tudo mais que eu aprendi a lidar, né? Que eu fui crescendo com aquilo e tudo mais. Mas eu, por outro lado, eu olho que se eu não fosse um filho de pastor, eu não teria começado o ministério ali com 8 anos, né? Então, mas a gente vai aprendendo a lidar com isso e tudo mais. E eu fui crescendo e desenvolvendo essa habilidade, entre aspas, né? De talvez não ligar tanto pro que as pessoas diziam, mas tinha umas paradas assim que é meio estranho, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas chegam pra você e não corrigem, ou não te corrigem, ou falam que aquilo tá errado, não é porque elas estão preocupadas com você, né? Às vezes elas estão preocupadas com, tipo, o ministério do seu pai, né? Então, por exemplo, muitas pessoas que falam, olha, não faz isso porque teu pai é pastor, né? Então, tipo, cara, então muita coisa errada que, tipo, eu talvez fazia, as pessoas me davam uma explicação pra eu não fazer aquilo porque eu era um filho de pastor e não porque tá na Bíblia que era pra não fazer, entende? Então a gente vai crescendo com isso, vai precisando lidar. Mas, cara, hoje em dia eu gosto muito. Hoje eu acho um privilégio assim, mas nem sempre foi assim. Mas eu acredito cegamente na palavra de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, durante uma parte da minha adolescência, eu realmente amava a Deus, gostava de Deus, só que tinha um porém. Eu amava mais o pecado, mais as coisas do mundo do que a Deus. Não tinha nada contra Deus. Mas Deus é tão misericordioso, tão gracioso, que essa coisa de todas as coisas cooperam para o bem foi se cumprir na minha vida. Por exemplo, muitas vezes, por muito tempo no meu ensino médio e até o final do meu fundamental, eu não entrei de cabeça em uma vida de pecado. Não é porque eu prezava pela santidade de Deus, não é porque eu prezava pela minha pureza, ou não é porque eu tinha uma intimidade com Deus.
Mas eu não entrei de cabeça numa vida de pecado porque eu era filho do pastor. E eu não queria ter a responsabilidade de ter tirado o meu pai do ministério, né? Então, cara, todas as coisas que eu opero bem naqueles que amam a Deus. Então eu vejo assim, que se eu não tivesse essa consciência, eu sempre fui muito arregão assim pra pecado, né? Nunca fui de cabeça assim, não. Mas se eu não tivesse se eu não fosse o filho do pastor, eu creio que eu seria, tipo, eu teria entrado muito feio numa vida de pecado, de prostituição, sei lá, só Deus sabe, né? Mas por muito tempo da minha vida eu não tive uma intimidade com Deus e a única coisa que me travava de não continuar pecando, não cair nos pecados mais horríveis assim, era porque porque eu era o filho do pastor, entendeu? Então, hoje eu entendo isso, hoje eu olho pra trás e penso sobre, né, cara, todas as coisas que eu opero para o bem daqueles que amam a Deus. Mas por muito tempo da minha vida foi assim, mais ou menos. Beleza. Você trabalha com jovens, né? E como é que tu vê a juventude hoje, a juventude cristã, né? Porque hoje em dia tem muita gente que critica a juventude, fala assim, a galera tá mais vulnerável hoje, que tá mais superficial, que pode ser uma coisa mais, entendeu? Muito natural. O jovem tá bem envolvido aqui, de repente ele já não tá mais. Como é que você vê isso? É verdade ou na verdade existe uma galera aí que tá firme, forte e tal? Legal. Na minha opinião, na minha pequena experiência como líder de jovens, eu vejo muito como se fosse dois lados de uma mesma moeda. Então, assim, eu creio muito que a volta de Jesus está muito próxima, está muito perto, né? Então a gente vê as profecias se cumprindo até mesmo dentro da igreja. Hoje os jovens, eles sentem uma fome por Jesus que realmente assim, é inexplicável, né? Isso é um lado da moeda. Jovens que são desesperados por Deus, jovens que têm devorado a Bíblia mesmo, têm entrado de cabeça na sua intimidade com Deus. Isso é muito legal, eu fico muito empolgado com isso que acontece. Por exemplo, esse sábado agora tivemos uma reunião de oração e adoração. Gente do céu, tava lotado, que eu tava até com medo assim, tipo, tomara que não chegue mais gente porque não vai dar. Mas os jovens eles estão com fome de Deus, estão querendo Deus. Eu lembro que quando a gente começou o Ministério de Intercessão do Difflin, dava eu e uma outra pessoa, dava 2 pessoas assim. E hoje essa sala de oração, às terças-feiras, tem ficado lotado. Por quê? Porque eles estão com fome de Deus e as profecias estão se cumprindo. A gente vai viver um avivamento, né? E o outro lado dessa moeda é também uma profecia, né? Em Mateus 24, os discípulos estão sentados ali e eles perguntam qual é os sinais quando o Senhor estiver voltando. Eu estou falando nas minhas palavras, né? Jesus fala, olha, a iniquidade vai ser tão grande com o amor de muitos, a maldade vai ser tão grande com o amor de muitos que vai esfriar, né? Esse outro lado dessa outra moeda me preocupa, né? Porque a gente vê jovens que têm a luz da palavra de Deus, jovens que estão assim dentro da igreja, mas que o amor deles tem esfriado, que eles têm buscado as coisas do mundo mais do que as coisas de Deus, sabe? Me machuca assim, meu coração fica tipo aflito quando eu vejo um jovem dentro da igreja comemorando porque vai começar uma nova edição do BBB, né? Então, mano, isso pode ser algo tão simples para quem tá assistindo, mas para mim como assim um líder de jovens é algo que me revolta assim. Então eu vejo essa geração como os dois lados de uma mesma moeda, jovens famintos por Deus, com fome e sede de Deus, mas eu vejo muitos jovens que o amor deles tem esfriado, né? E nós cremos que isso pode mudar, nós cremos que isso vai mudar em nome de Jesus, mas na minha visão assim, é o que tem rolado no meio da galera, né? Se você pudesse mudar o mundo, o que você faria? Cara, o mundo, eu acredito muito que o mundo só pode ser mudado através de Jesus, através do Evangelho, né? Então se eu pudesse falar para o mundo todo estivesse me escutando, eu ia pregar o Evangelho de arrependimento. O Evangelho que João Batista pregou, o Evangelho que Jesus pregou, eu creio que isso seria a solução, que é a solução para o mundo que a gente vive hoje. Do que tu tem medo, João? Existe alguma coisa que tu tenha medo? Cara, eu sou um cara com poucos medos, assim, eu não tenho muito medo não. Eu sou um cara, tipo, eu me considero um pouco aventureiro, mas por incrível que pareça, o único medo que eu tenho é de ir no dentista, assim.
É o único medo que eu não suporto dentista. Caraca, esse é o meu maior medo, assim, da vida. Mas tirando isso, eu não lembro. Pelo que eu lembro, não tenho medo de nada, não. Uma coisa assim, acontece muito também é que há aquelas perguntas assim, o filho tem que seguir o ministério do pai, né? Tem muitos filhos de pastor que falam, sabe, que tem que seguir o ministério do pai. Tem muita gente que acha que o pai tem que obrigar o filho a seguir aquele padrão. Hoje tu já tem uma definição do teu chamado, tá se afunilando, como é que é? Cara, eu tenho uma definição do meu chamado, mas assim, os meus pais, particularmente, eles nunca tiveram esse discurso de você tem que seguir o meu exemplo, você tem que fazer isso e tal, aquilo. E eu dou graças a Deus por isso, porque de quem vem esse discurso é mais das pessoas da igreja, assim, né? Mais das pessoas de fora de casa. Mas meus pais sempre deixaram a gente muito à vontade, eles sempre incentivaram a gente a fazer todas as coisas, porque eu acredito nisso, quando você faz todas as coisas, você vê ali no que você é bom, no que você gosta de fazer, no que você tem prazer de fazer. Então, eu particularmente participei de quase todos os ministérios da igreja, até ministérios que existem na igreja eu já participei quase de todos. Mas eu fui vendo ali o que eu gostava de fazer, o que eu me sobressaí e tal. Sobre essa questão de chamado, eu realmente creio no meu coração que Deus tem me chamado para um chamado missionário, né? Talvez de não ser apostólico, assim, de fundar a igreja, sabe? Mas tipo, de equipar igrejas, de estar junto com uma equipe de pastores, de apoiar pastores que vão fundar igrejas. Então eu creio muito que Deus vai começar a me usar nisso. Mas eu também eu entendo muito o tempo de Deus. Né? Eu sei que esse tempo, o tempo para eu cumprir o meu chamado ainda não chegou. Né? E hoje eu estou fazendo o que Deus tem me colocado para fazer. Eu creio que eu estou vivendo a perfeita vontade de Deus assim, para minha vida. Né? Eu creio isso no meu coração. Mas eu também creio que vai chegar um tempo que Deus vai direcionar. Não, João, chegou o tempo que você vai ficar sendo um missionário em tempo integral, vai ajudar as igrejas dos municípios e tudo mais. Então esse tempo eu creio que está muito perto, mas ainda não realmente chegou assim pra mim. Mas eu vou guardando isso no meu coração, não fico ansioso assim não. Galera, é o seguinte, estamos chegando no final aqui do nosso chat. Eu vou responder com uma palavra essa pergunta que eu vou fazer pra ti agora. Só apenas uma palavra. Deus. Soberano. Diabo. Derrotado. Casamento. Próximo. Sexo. Coisa boa, não tem como ser uma palavra. Política. Cara, eu não consigo responder essa com uma palavra, mas precisa de uma transformação de Jesus urgente. João Vitor. Sei lá, cara, sonhador. Galera, valeu. Obrigado, João, pela tua presença aqui no nosso chat. Esse é só o primeiro. Você conheceu aqui um pouco do João. Obrigado por ter assistido até o final. Espero que você tenha se edificado. A vida do João é um exemplo. Se você quiser seguir o João nas redes sociais, fala o teu Instagram aí, João. João_Gadelha. Beleza, segue lá o João. Compartilha esse vídeo. Obrigado pela sua audiência. Que Deus te abençoe. Tchau!